Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Hoje nós estamos no capítulo que fala sobre a simbologia na prática da Umbanda e hoje nós vamos falar de 3 elementos, tá? A gente vai falar da cruz, nós vamos falar da âncora e da espada, certo? São elementos que um tem a ver com o outro, certo? A cruz, a âncora, a espada são basicamente o mesmo símbolo usado de maneiras e características um pouco diferentes, tá? Então vamos lá. A cruz, ela tem várias, são símbolos universais isso aqui que a gente vai falar. Ela tem várias formas de se fazer. Tem a cruz de Santo André, tem a cruz grega. A cruz de Santo André é um X. A cruz grega é aquela cruz com os 4 lados iguais. A cruz cristã, a cruz batismal, a cruz ansata, a cruz do Calvário. Aí a gente vai botar a cruz do Calvário aqui, onde os 3 degraus que querem dizer a fraternidade, a esperança e a fé. A cruz de São Pedro, que é uma cruz invertida. A cruz de Constantino. A cruz de Malta. A cruz de Lorena. A cruz de Caravaca. São as cruzes mais visualizadas e observadas por aí. O cruzeiro, a gente sempre tem um cruzeiro na calunga. A calunga está voltado a Ómulo, tá? Nós também temos, e aí o cruzeiro, esse cruzeiro da calunga, ele é regido por Ómulo, também nós chamamos de cruz e cruzeiro das almas, onde também tem uma influência de pretos velhos e Oxalá. Ele representa a fé. A cruz também é representada ali pelos nossos Exus, pelas encruzilhadas, que são caminhos, que são passagens, que são entrecruzamentos de realidade. A cruz, ela também simboliza união, certo? Ela simboliza também quando a cruz ela tem 4 ângulos retos, a retidão de caminhos, a retidão moral que há dentro de você. Ela também simboliza isso. Simboliza os 4 elementos, simboliza os 4 reinos, os 4 estados da matéria, os 4 pontos cardeais, as 4 estações, os 4 temperamentos, certo? Ela simboliza a verticalidade, ou seja, aquilo que está na terra como que está nos céus, e a horizontalidade, o plano espiritual e o plano material, certo? Então, essa divisão entre plano espiritual e plano material é meio que o yin e o yang, ou seja, a dualidade que vai se dividindo em 4 elementos, ou seja, 2 planos, certo? Que é o plano mais etéreo e o plano mais denso, que é o yin e o yang, se dividindo em 4 braços, que são os 4 elementos. Isso aqui é importante a gente saber que a gente utiliza em muitos procedimentos magísticos. Com isso, essa verticalidade, céu e terra, leste-oeste, direita e esquerda, tudo isso são características que apontam a cruz, certo? A cruz, ela também, você tem ali 2 ângulos, né, que a gente divide. Eu vou botar aqui. Esses 2 ângulos, se você desconectar a cruz e botar ao contrário ali, ela vai formar um quadrado. E esse quadrado, ele também simboliza a mesma coisa, os 4 elementos. Só que nessa disposição de quadrado, ele simboliza a estabilidade, a materialidade, a realidade mensurável e a imobilidade. Certo? Já falei sobre a retidão de caráter.
na visão cristã, ela também pode simbolizar sofrimento, tá? Os Rosa-Cruzes, eles simbolizam que a cruz com aquela rosa é vencer a materialidade, vencer o mundo. A cruz é um símbolo de conquista quando era utilizado nas bandeiras e estandartes dos templários, tá? Um símbolo também de expansão, porque a cruz ela vai expandir. Como quadrado é uma estabilidade, mas ela aberta é uma expansão dos 4 elementos da materialidade, certo? A cruz, você também consegue simbolizá-la dentro da árvore da vida. Eu já falei sobre as polaridades que se diferenciam em quaternário. Beleza, então basicamente nós estamos falando da cruz aqui. Agora, a âncora, ela é também uma cruz. Então, normalmente o símbolo mais comum que nós vemos da âncora é esse aqui que a gente vai mostrar. Ele se representa a esperança. Ela tem uma argolinha, uma bola em cima, um círculo em cima, que representa o que é divino. A própria cruz que está no meio dela representa a caridade. E ela toda, no seu todo, é a esperança. Falando também de cruz, o que é uma espada, senão uma cruz ao contrário? Ela está na nossa Umbanda, muito voltada à linha de Ogum, e ela pode ter algumas formas diferentes. Você ali tem uma cruz invertida, que pode ser simbolizada como uma espada, uma linha reta com um 4 ao contrário ali, que também pode ser simbolizado como uma espada, e uma linha reta com um semicírculo, que ultrapassa um pouquinho ali. Então, a gente está mostrando aqui. A espada, ela é um símbolo de sacralidade. É um símbolo de sacralidade. Ou seja, muitas vezes, nos rituais de iniciação, você confirma aquela pessoa com uma espada, com quantidades de batidinhas no seu ombro que vão sacralizar, vão dar a você, no ritual de iniciação, um caráter, né? Por exemplo, quando um rei ordenava um cavalheiro, ele colocava a espada sobre a sua cabeça e ali ele estava ordenado, certo? Ela é um símbolo do ar, é um símbolo também de expansão, de luta contra o mal, de ataque e defesa, é um símbolo de poder, um símbolo de ordem, um símbolo da lei, é um símbolo de conquista e de abertura de caminhos. Ela serve para canalizar a energia, a potencialidade da energia que está na tua mão direcionada num ponto fixo, e ela direciona essa energia para que você manipule essa energia com mais precisão, certo? Ela serve também para cortes de demandas e libertação espiritual. Então ela separa. Muitas vezes, por exemplo, numa demanda de uma obsessão, aquela espada do trabalho de Ogum, ele vai separar, então, esses símbolos. Muitas vezes nós vamos ver a cruz, a espada. Então, tudo aquilo que nós mostramos aqui, elas vão estar simbolicamente representadas nos pontos riscados e muitas vezes nos gestuais das incorporações.
Então a gente vai ver ali, muitas vezes, um caboclo de Ogum com a sua espada, com o seu escudo, o preto velho fazendo a sua simbologia da cruz, certo? O cruzamento de substâncias que serve como ativação e expansão daquela energia. Então existe uma gama de coisas que podem ser feitas com esses símbolos, certo? O preto velho com o seu rosário, com o seu terço na mão, com a cruz, ela tem uma simbologia, certo? Muitas pessoas falam aí que preto velho isso, preto velho aquilo, mas a gente tem que entender que toda a funcionalidade da nossa religião, ela não é só uma ancestralidade, ela precisa também mostrar a simbologia da vida, que não faz parte só de um momento de um povo, de um momento de uma cultura inteira, de pessoas que eram pretas, pessoas que eram brancas, que vão estar tudo amalgamadas numa simbologia religiosa que está ali como Umbanda, certo? E também aqui a gente está falando que cruz é um símbolo universal. Então é muito importante a gente entender que essa simbologia ela pode ser utilizada de várias formas, certo? Mediante aquele grupamento que está ali. E dependendo de como for, como eu dei vários significados dela, em cada ponto você vai ter que argumentar e ver através da própria simbologia que está sendo utilizada no conjunto para que caráter tem aquele símbolo. Fiquemos por aqui, fiquemos com muito axé, meus irmãos.